Você já ficou sentado no sofá, esperando que ela estivesse no clima, e recebeu um não que parecia cortar direto o peito? A reação de muitos homens é se frustrar, insistir, se culpar ou até tentar manipular para mudar a situação, e é aí que os erros mais comuns aparecem. Alguns acreditam que reclamar, discutir ou suplicar vai funcionar. Outros acham que presentes caros ou elogios exagerados podem reverter a situação. A verdade é que tudo isso não passa de tentativas inúteis que afastam ainda mais a conexão. Entender o que realmente está acontecendo por trás da recusa dela e como agir com inteligência emocional é o que diferencia homens que mantêm relacionamentos saudáveis daqueles que se perdem no jogo de frustração. Hoje, você vai aprender exatamente o que evitar e como manter sua presença, dignidade e poder sem parecer carente. Prepare-se, porque muita coisa que você acredita sobre sexo e desejo está errada. Insistir ou pressionar demais é a maneira mais rápida de se destruir diante dela. Muitos homens acham que, se continuarem tentando, falando de forma insistente ou tentando convencê-la, ela eventualmente cederá. Isso é um erro mortal. Quando um homem força a barra, mesmo que de forma sutil, ele perde respeito e atratividade. A atração feminina não funciona como um interruptor que você liga e desliga. Ela depende de conexão, confiança e da percepção de segurança que você transmite. Homens que pressionam revelam ansiedade e carência, e isso apaga qualquer desejo que ela poderia ter. Por mais que você queira que a situação se resolva rapidamente, o resultado mais provável é afastamento e ressentimento. Imagine um cenário. Você chega em casa após um longo dia de trabalho e tenta iniciar algo com ela. Ela responde que não está afim. A maioria dos homens reage insistindo, dizendo que ela tem que querer, reclamando ou tentando convencê-la com charme exagerado. Resultado: ela se fecha ainda mais e pode até se irritar. A forma correta é recuar, aceitar a negativa com elegância e manter sua postura. Continue interagindo de forma confiante, divertida e sem frustração, mostrando que sua vida não gira em torno de sexo imediato. Essa atitude gera curiosidade e, muitas vezes, faz com que ela volte a procurar você quando realmente estiver no clima. O segredo está em perceber que recusar sexo não é um ataque pessoal. Quando você entende que desejo feminino não é uma obrigação diária, mas sim uma escolha, você deixa de se sentir vulnerável. Evitar pressão excessiva não é fraqueza, é estratégia. Ao demonstrar controle emocional e respeito pelos limites dela, você se posiciona como alguém maduro, seguro e atraente. Isso cria um ambiente de intimidade saudável, onde o sexo surge naturalmente e não por culpa, chantagem ou insistência. Resumindo, recuar quando ela diz não não significa perder. Significa ganhar respeito, confiança e aumentar a atração. Pressionar ou reclamar nunca traz resultados duradouros. Apenas destrói o que poderia ser construído de forma inteligente e atraente. Reagir com frustração ou raiva quando ela diz não é um erro enorme que muitos homens cometem. Alguns homens respiram fundo, tentam esconder a irritação, mas a tensão transparece no olhar, no corpo e até na voz. Outras vezes, a raiva é explícita. Reclamações, comentários sarcásticos ou até acusações de que ela não se importa com você. Tudo isso destrói qualquer possibilidade de conexão íntima naquele momento e reduz drasticamente o desejo dela. Mulheres percebem imediatamente quando um homem está emocionalmente instável. E, acredite, isso mata a atração mais rápido que qualquer outra coisa. Imagine o seguinte: você planejou uma noite romântica, está vestido e preparado, e sugere se aproximar dela. Ela diz que não quer sexo. A reação imediata da maioria dos homens é fazer caras fechadas, bufar ou reclamar que está cansado de sempre ser rejeitado. Ela sente a tensão, se afasta, e no dia seguinte, a energia entre vocês parece completamente diferente. Por outro lado, se você engole a frustração, mantém o humor, conversa normalmente
e continua mostrando que sua vida não depende daquele momento específico. A situação muda totalmente. Ela percebe segurança e autocontrole, duas qualidades que aumentam naturalmente a atração. O ponto é simples: você não controla o desejo dela, mas controla como reage a ele. Reagir com raiva ou frustração só cria distância emocional e física. Demonstrar calma, confiança e respeito pelos limites dela transforma você em alguém interessante, confiável e maduro. Sexo não deve ser visto como prêmio ou obrigação, é consequência de desejo genuíno, não uma recompensa por esforço ou chantagem emocional. Além disso, manter o equilíbrio emocional cria um efeito poderoso. Você se coloca como alguém que não é vulnerável à rejeição. Essa postura desperta curiosidade e aumenta a atração de forma quase automática. Homens que sabem lidar com negativas sem perder a compostura não só mantêm relacionamentos mais saudáveis, como também tornam a intimidade mais prazerosa quando ela decide se entregar. Em resumo, a raiva e frustração diante de um não levam a nada além de afastamento. Aceitar, controlar suas emoções e manter sua postura não é apenas atraente, é estratégico. Esse simples ajuste muda completamente a dinâmica entre vocês e estabelece um espaço onde desejo e intimidade podem florescer naturalmente. Transformar a recusa dela em um drama emocional é outro erro que destrói a atração imediatamente. Muitos homens caem na armadilha de criar histórias na cabeça sobre o que o não significa. Será que ela não me ama mais? 8. Será que fiz algo errado? Será que perdi totalmente o controle da situação? Essa necessidade de dramatizar a situação só aumenta a ansiedade e faz você parecer inseguro. Mulheres sentem isso na hora e, em vez de se aproximarem, se afastam. A tensão que você cria mentalmente é percebida como pressão, e ninguém gosta de se sentir pressionado. Por exemplo, imagine que você sugere algo íntimo e ela recusa. Em vez de aceitar e seguir em frente, você começa a questionar a relação, a olhar para cada gesto dela buscando sinais e comenta coisas como: "Você está sempre assim comigo?" ou "Eu faço tudo por você e ainda assim." Isso transforma o momento em um campo de batalha emocional. Ela percebe que você não consegue lidar com a negativa e sente que precisa se proteger, diminuindo qualquer desejo que poderia ter existido. A abordagem correta é simples: aceitar o não sem criar histórias ou dramas internos. Continue sendo você, interaja normalmente, faça coisas que não dependem da aprovação dela naquele momento e mantenha sua energia alta. Mostrar que sua vida não gira em torno de sexo imediato transmite estabilidade emocional, confiança e autossuficiência, características que aumentam a atração de forma natural. Outro ponto importante é não tentar resgatar o momento perdido com desculpas, elogios exagerados ou justificativas. Isso só reforça a ideia de carência e insegurança. Ao invés disso, mantenha sua postura, divirta-se, converse de forma leve e se mostre alguém interessante. A intimidade verdadeira surge quando ambos estão confortáveis e relaxados, não quando um lado cria drama para forçar o outro. Focar demais na culpa quando ela recusa sexo é um erro que destrói qualquer possibilidade de conexão. Muitos homens internalizam a negativa como se fossem menos atraentes, incapazes ou indesejáveis. Essa mentalidade de autoacusação transparece de maneiras sutis: olhares tristes, comentários passivos, excesso de explicações sobre seu comportamento. Mulheres percebem isso imediatamente e isso apaga qualquer desejo que poderiam ter sentido. Sexo não é um prêmio que você precisa merecer, é uma escolha dela. Colocar a culpa sobre si mesmo cria insegurança e transforma você em alguém menos atraente. Por exemplo, imagine que você sugere intimidade e ela recusa. Sua primeira reação é se desculpar excessivamente, dizendo coisas como: "Desculpa se fiz algo errado" ou "Talvez você não me ache mais interessante." Esse comportamento imediatamente transmite que você depende da aprovação dela para se sentir valorizado.
Ela sente a insegurança, a pressão e a necessidade de validação, e qualquer atração desaparece. A forma correta é aceitar a negativa com naturalidade e continuar mantendo seu valor. A culpa só é útil quando leva à autoanálise real e à melhoria pessoal, não quando se transforma em uma reação emocional imediata diante do não homens que lidam com recusa sem se culparem, mostram confiança, autocontrole e autossuficiência, qualidades que despertam interesse genuíno. Além disso, deixar de lado a culpa permite que você mantenha a conexão emocional. Sexo surge naturalmente quando ambos estão confortáveis, desejando estar próximos, sem que nenhum lado esteja sobrecarregado por expectativas ou ressentimentos. Mulheres são atraídas por homens que podem lidar com negativas sem perder estabilidade emocional. Isso cria um espaço seguro onde a intimidade pode acontecer de forma espontânea e prazerosa. Em resumo, sentir culpa exagerada diante de uma negativa destrói qualquer chance de desejo e conexão. A chave é compreender que o não é um reflexo do seu valor, mas uma escolha momentânea dela. Tentar comprar ou compensar a falta de sexo com presentes, elogios exagerados ou gestos grandiosos é um erro que muitos homens cometem sem perceber. Eles acreditam que dar algo material ou bancar o romântico extremo vai reverter a negativa dela. Isso só demonstra insegurança e faz você parecer desesperado. Sexo não é moeda de troca, e qualquer tentativa de comprá-lo mina a atração instantaneamente. Mulheres percebem essas ações como estratégias forçadas, e isso afasta mais do que aproxima. Imagine que você chega com flores caras, chocolates ou planeja uma noite inteira pensando que isso fará com que ela mude de ideia. Ela percebe a expectativa por trás desses gestos e sente a pressão. Em vez de gerar desejo, você cria desconforto. Ela não está ali para validar sua autoestima ou para pagar por seu esforço. A intimidade deve surgir do desejo genuíno e não de presentes, elogios exagerados ou gestos dramáticos. A abordagem correta é mostrar que você valoriza a relação e o tempo juntos sem ligar o sexo a recompensas. Gestos de carinho e atenção funcionam quando são naturais e não carregados de expectativa. Demonstrar que você está confortável com a situação e que sua vida não depende da resposta dela transmite segurança e autossuficiência. Homens confiantes não tentam comprar desejo. Eles cultivam uma presença magnética que faz com que a mulher queira se aproximar por vontade própria. Outro ponto crítico é que compensar com presentes ou exageros cria uma dinâmica de poder invertida, onde ela sente que você está tentando ganhar aprovação. Isso destrói a atração de longo prazo e transforma o relacionamento em um jogo de negociação emocional. Sexo acontece de forma natural quando ambos estão no mesmo nível de interesse, não quando um lado se sacrifica para forçar a situação. Em resumo, gastar tempo, dinheiro ou energia tentando forçar o desejo dela com presentes ou elogios exagerados é inútil e prejudicial. O que realmente funciona é manter sua postura, ser divertido, interessante e confiante, e permitir que a intimidade aconteça de forma espontânea. O desejo feminino não pode ser comprado, só conquistado com atitude, segurança e presença. Um erro que homens cometem constantemente é levar a recusa dela para o lado pessoal e deixar que isso afete o resto do relacionamento. Muitos começam a agir de forma fria, distante ou até irritada porque sentem que foram rejeitados. Isso cria uma energia pesada e tóxica que ela percebe imediatamente. Ela não quer se sentir culpada ou responsável pelo seu humor. Ela quer conexão, segurança e presença. Quando você deixa que a negativa de um momento defina seu comportamento, você perde totalmente a chance de manter a atração. Outro problema é a obsessão por entender o motivo da recusa. Homens começam a analisar cada gesto, cada palavra, cada olhar, criando teorias intermináveis sobre o que está errado. Essa análise excessiva gera ansiedade e insegurança,
e isso é percebido por ela antes mesmo de você perceber. Em vez de se aproximar, ela se afasta, porque sente que você está emocionalmente instável. Também é comum que homens tentem provar seu valor de outras maneiras, ficando mais carinhosos, mais prestativos ou ainda mais insistentes em mostrar atenção. A verdade é que essas ações só evidenciam a carência. Ela sente que você depende da validação dela para se sentir bem, e isso mata qualquer atração. Outra situação recorrente é a comparação com outros momentos ou outros relacionamentos. Homens ficam pensando: no começo ela queria sempre, ela nunca fazia isso comigo antes, e começam a cobrar, reclamar ou dramatizar. Isso cria ressentimento, diminui o desejo e transforma a relação em um campo minado emocional. No fundo, a questão não é ela, é como você lida com a negativa. Homens que entendem que sexo é consequência de desejo genuíno e não obrigação diária conseguem manter a calma, a confiança e a presença mesmo quando enfrentam recusas. Eles mantêm a energia positiva, continuam sendo interessantes e mostram que sua vida não depende da resposta dela. Essa postura cria respeito e aumenta naturalmente a atração. Em resumo, transformar a recusa dela em um drama contínuo, obsessão ou cobrança constante destrói a conexão e a atração. Controlar suas emoções, manter sua postura e continuar vivendo sua vida plenamente faz toda a diferença. Quando você não reage com ansiedade ou carência, ela percebe segurança, maturidade e valor. E essas são exatamente as qualidades que despertam desejo real e duradouro. Um erro que destrói qualquer atração é demonstrar insegurança tentando adivinhar o que ela está pensando ou sentindo. Muitos homens acreditam que, se conseguirem interpretar cada gesto, cada palavra ou cada olhar, poderão resolver a situação. Isso cria tensão, ansiedade e uma dependência emocional que é percebida imediatamente. Mulheres não querem carregar o peso de decifrar o humor ou o desejo do parceiro. Elas querem estar com alguém seguro, presente e estável. Quando você transforma a recusa dela em um quebra-cabeça emocional, você automaticamente diminui seu valor aos olhos dela. Outro problema é a necessidade constante de validação. Homens começam a buscar sinais de que ainda são desejados, e isso os faz agir de maneira exagerada, carente ou nervosa. Essa postura transmite que seu bem-estar depende dela, o que é altamente desatrativo. A atração feminina funciona melhor quando o homem está centrado, confiante e emocionalmente independente, e não quando ele está preso ao estado emocional dela. Também é comum que homens tentem compensar a insegurança com humor forçado ou atitudes exageradas. A intenção é mostrar leveza, mas a mensagem que ela recebe é outra: ansiedade e falta de controle. Esse tipo de comportamento cria uma dinâmica onde ela percebe que precisa assumir responsabilidade pelo seu estado emocional, algo que afasta desejo e conexão. Outro ponto crítico é quando homens começam a se culpar ou a se questionar obsessivamente sobre o que fizeram de errado. Essa mentalidade é prejudicial porque transforma cada negativa em um ataque pessoal. Sexo não é obrigação, é escolha. Aceitar isso e manter seu equilíbrio emocional é essencial. Em resumo, tentar adivinhar pensamentos, buscar validação constante ou se culpar exageradamente é um tiro no pé. Homens que mantêm postura firme, confiança e independência emocional demonstram segurança, valor e maturidade, exatamente o que desperta desejo genuíno. Quando você lida com a recusa de forma equilibrada, sem dramatizar ou depender dela emocionalmente, cria um espaço seguro e atraente para que a intimidade aconteça naturalmente. Um erro grave que muitos homens cometem é transformar a falta de sexo em um problema constante de relacionamento. Eles passam a medir cada interação, cada conversa e cada gesto dela através da lente da negação. Isso cria um ambiente pesado, onde a intimidade deixa de ser prazerosa e se torna um campo de cobrança silenciosa. Mulheres percebem isso imediatamente. Ninguém quer se sentir responsável pelo humor
ou pelo desejo do outro. Quando você faz isso, a atração desaparece rapidamente. Outro erro comum é tentar controlar ou manipular a situação. Homens começam a planejar estratégias, elogios exagerados ou até pequenas chantagens emocionais na esperança de que ela mude de ideia. Esse tipo de comportamento gera tensão e desconforto, porque sexo deve surgir da vontade genuína, não de pressão, culpa ou manipulação. Também é frequente que homens se isolem emocionalmente após a recusa. Eles podem se tornar distantes, frios ou indiferentes, acreditando que isso fará com que ela sinta falta deles. Na prática, isso só cria barreiras emocionais e destrói conexão. A intimidade funciona quando ambos estão emocionalmente presentes, e não quando um lado tenta criar jogos mentais ou recompensas condicionais. A insegurança e a ansiedade que surgem da recusa se manifestam de formas sutis. Olhares tristes, tensão na voz, comportamento excessivamente prestativo. Ela percebe que você depende de aprovação e validação, e isso destrói a atração instantaneamente. A postura correta é aceitar a situação com equilíbrio, mantendo confiança, leveza e presença. Além disso, homens que entendem que sexo é consequência de desejo genuíno e não obrigação diária conseguem lidar com negativas sem perder postura. Eles continuam sendo interessantes, confiantes e emocionalmente estáveis. Essa segurança cria curiosidade e mantém a chama da atração viva, mesmo quando ela não está disponível no momento. Em resumo, transformar a recusa dela em um problema constante, tentar controlar ou manipular ou reagir com frieza e insegurança destrói qualquer chance de desejo e conexão. Sexo acontece naturalmente quando ambos estão confortáveis, presentes e emocionalmente equilibrados. Manter postura firme, confiança e presença cria um espaço seguro e atraente para que a intimidade aconteça de forma espontânea, aumentando o desejo dela de forma genuína e duradoura. Um dos maiores erros que homens cometem é se perder completamente diante de uma negativa e agir como se o mundo estivesse acabando. Muitos começam a surtar emocionalmente, reclamar, se culpar e até questionar o próprio valor. Isso precisa parar. Sexo não é obrigação, e agir como se fosse transforma você em alguém desesperado e sem controle. Homens precisam acordar para a realidade. Sua postura e maturidade emocional valem muito mais do que qualquer tentativa de pressão. Outro ponto crítico é a dependência emocional que muitos desenvolvem. Alguns homens tratam cada recusa como um ataque pessoal e passam dias analisando cada gesto dela. Eles comentam, criticam ou até cobram o comportamento dela, acreditando que assim podem corrigir a situação. Essa mentalidade não só destrói a atração, como também transforma a relação em um jogo tóxico, onde ela sente que deve cuidar do estado emocional dele. Isso é infantilidade e precisa parar imediatamente. Além disso, muitos homens cometem o erro de tentar compensar a negativa com atitudes exageradas, presentes caros, elogios incessantes, mensagens contínuas ou gestos dramáticos. Isso só evidencia insegurança e necessidade de validação, mostrando que você depende dela para se sentir bem. A atração verdadeira surge de presença, confiança e autonomia emocional, não de esforços desesperados para convencer alguém a estar no clima. Outro erro recorrente é o drama silencioso. Homens criam tensão sem dizer nada, ficam frios, distantes, passam a agir de forma passivo-agressiva ou exageradamente introspectiva. Isso é percebido instantaneamente e destrói qualquer possibilidade de desejo. Se você quer manter conexão, precisa lidar com negativas com equilíbrio, sem deixar que isso defina seu comportamento ou humor. Acordem, homens. Parar de agir como carentes desesperados não é apenas questão de ego, é questão de resultado. Sexo, desejo e intimidade não podem ser forçados ou comprados. Tudo começa na postura, no controle emocional e na capacidade de manter sua própria vida plena, independente das respostas dela.
Quem entende isso consegue manter atração, respeito e desejo genuíno, mesmo diante de negativas. Em resumo, parar de surtar, de se culpar, de dramatizar e de tentar compensar exageradamente é essencial. Homens precisam acordar para o fato de que a intimidade e o desejo feminino surgem naturalmente quando há segurança, presença e valor real. Controle suas emoções, mantenha sua postura e mostre que sua vida não depende de aprovação externa. É isso que gera respeito e desejo genuíno. Um erro que destrói qualquer chance de atração é transformar cada negativa em obsessão por controle. Muitos homens acreditam que, se conseguirem planejar cada momento, cada gesto ou cada palavra, poderão resolver a situação e garantir sexo. Isso é um mito perigoso. Sexo não é resultado de planejamento estratégico, e tentar controlar cada detalhe só transmite ansiedade e insegurança. Mulheres percebem isso imediatamente, e qualquer desejo que poderiam ter se evapora. Outro problema é a necessidade constante de validação. Alguns homens passam a medir cada atitude dela, cada olhar e cada resposta como se fossem testes de aprovação. Essa postura revela dependência emocional e carência, características que afastam atração em vez de gerar desejo. Homens que conseguem lidar com negativas de forma equilibrada, mantendo confiança e autonomia emocional, se tornam naturalmente magnéticos. Também é comum que homens tentem compensar a negativa com gestos exagerados, elogios incessantes, mensagens contínuas ou presentes. Eles acreditam que isso vai reverter a situação, mas na verdade mostra desespero. Sexo surge da vontade genuína, não de esforços para convencer ou manipular. Demonstrar segurança e presença é infinitamente mais eficaz do que qualquer estratégia superficial. Outro ponto crítico é internalizar a recusa como um reflexo do próprio valor. Muitos homens caem na armadilha de pensar que foram menos interessantes ou menos atraentes e começam a agir com drama ou frustração. Essa mentalidade destrói qualquer possibilidade de conexão. Sexo não é obrigação, e aceitar isso sem perder postura é o que separa homens confiantes de homens desesperados. Além disso, homens frequentemente criam tensão silenciosa após negativas, ficam frios, distantes ou excessivamente introspectivos. Isso afasta ainda mais ela, porque transmite que você é emocionalmente instável. Postura firme, confiança e leveza são muito mais eficazes do que qualquer tentativa de manipulação emocional. Em resumo, transformar cada negativa em obsessão por controle, drama ou esforço exagerado é um erro que destrói a atração. Sexo não é algo que se conquista com pressão ou planejamento estratégico, é consequência de desejo genuíno e de postura segura. Manter controle emocional, confiança e presença, independente da resposta dela, cria um espaço seguro e atraente onde intimidade e desejo podem florescer naturalmente. Quem entende isso se torna naturalmente irresistível e não precisa lutar por aprovação. No fim das contas, a realidade é dura. Muitos homens ainda tratam sexo como obrigação e cada negativa como um ataque pessoal. Isso precisa mudar agora. Sexo não é prêmio, não é moeda de troca e definitivamente não é algo que você pode forçar ou comprar. Quem continua tentando manipular, reclamar ou dramatizar está apenas enterrando sua própria atratividade. Homens precisam acordar e entender que desejo feminino é escolha e não concessão. A verdade é que a postura, o controle emocional e a presença são mais poderosos que qualquer esforço físico, presente ou argumentação. Se você aprende a aceitar negativas com confiança, mantém sua energia, sua vida e sua independência emocional, a intimidade acontece naturalmente e, quando ela surgir, será por vontade genuína e não por pressão ou culpa. Quero ouvir de vocês. Comentem suas experiências, compartilhem como lidam com negativas e eu vou entrar em contato para discutir. Mas não esqueçam, curtam, compartilhem e, principalmente, se inscrevam no canal. Isso não é opcional. É essencial para continuarmos conectados. Lembrem-se,
Dominar essa mentalidade não é apenas sobre sexo, é sobre respeito, confiança e se tornar um homem que realmente entende o jogo.